A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 5: Eu vos designei para dar fruto. Autor Pedro Dong. Semana 2. O Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Sábado. O Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Ler com oração. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, versículo 13. Antes de receber o Espírito da Verdade, os discípulos tinham dificuldade de compreender plenamente as palavras de Jesus, pois a capacidade natural do homem não é suficiente para tal. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículos 12 a 13, parte A. Nossa compreensão hoje é iluminada pelo Espírito da Verdade, que habita em nós e nos dá revelação e discernimento de entender a palavra. Deus é o único Deus verdadeiro, e Cristo é a própria verdade. João capítulo 14, versículo 6. Portanto, conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, seu enviado, é a essência da vida eterna. Jesus agora se manifesta como o Espírito da Verdade. Capítulo 17, versículo 3. Na queda do homem, a humanidade afastou-se da verdade e aliou-se ao pai da mentira, Satanás. O pecado entrou no mundo e a morte atingiu todas as pessoas. No entanto, ao crer em Jesus, que é a própria verdade, nós nos reconciliamos com o verdadeiro Deus, o qual nos envia o Espírito da Verdade. Cristo precisou morrer para realizar nossa redenção. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou e ele voltou para os discípulos como o Espírito da Verdade. Ele era a verdade e agora voltou como o Espírito da Verdade para nos reconectar ao Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna. Assim como Jesus não falava por si mesmo, mas falava somente as palavras do Pai, o Espírito da Verdade, enviado pelo Pai, também não fala por si mesmo, mas fala somente aquilo que ouvir Jesus falar. O Espírito anuncia as coisas que hão de vir, isto é, a palavra profética, João 16, versículo 12, que nos dá direção e sempre nos anuncia o que vai acontecer. Estamos vivendo essa experiência. A palavra profética tem se concretizado em nossos dias, como pela formação do exército de jovens santos, que tem se tornado cada vez mais forte. Quem está em nós é o Espírito, mas também é o próprio Cristo. João 16 diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Versículo 14. O Espírito representa o Filho. Assim como o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. O Filho glorifica o Pai ao fazer a obra que este lhe confiou para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Capítulo 17, versículo 4. Assim também o Espírito glorifica Jesus ao fazer a obra de Cristo. Jesus quer que a obra seja feita e, quando o Espírito a executa, glorifica o Filho. Tudo o que é do Pai também é do Filho. E, pelo Espírito da Verdade, nós recebemos tudo o que o Filho recebeu do Pai. Capítulo 16, versículo 15. Aleluia! Os discípulos não entenderam de imediato as palavras que Jesus disse quando estava para partir. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco,
e ver-me-eis. João capítulo 16, versículo 16. Eles só entenderam quando receberam o Espírito da Verdade. A morte do Senhor foi de muita tristeza para os discípulos, e foi mais difícil ainda para Jesus. Sua alma estava profundamente angustiada por ter de beber aquele cálice. Todo o processo de morte e ressurreição de Cristo foi como um parto, com muito sofrimento e dor. Mas seu valor é inestimável, porque resultou na redenção eterna do homem e na vinda do Espírito da Verdade. Isso é tremendo. Se Jesus não tivesse morrido por nós, ainda estaríamos destinados ao lago de fogo. Graças a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque agora nossos pecados foram perdoados e o Senhor Jesus voltou na forma do Espírito da Verdade, que hoje habita em nosso coração. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.